Olá, meu nome é Gabi e estamos começando mais um Activista Veg. A nossa proposta é difundir a prática do vegetarianismo. Hoje nós estamos aqui no Mercado Orgânico de Brasília, no Ceasa, e vamos entrevistar algumas pessoas que consomem produtos orgânicos e algumas pessoas que são vegetarianas. Nós estamos aqui com a Roseli, que consome produtos orgânicos. Roseli, há quanto tempo você consome esses produtos? Há mais ou menos 2 anos e meio. Nós começamos a consumir produtos orgânicos em virtude do nosso filho. Nós temos um filho com autismo e após uma palestra feita com a mãe de uma criança autista, né, nós entendemos que a alimentação orgânica sem agrotóxicos seria muito importante para o tratamento dele. Ele tinha vários problemas intestinais e com a alimentação orgânica nós vimos que a condição física e a vida do Rodrigo ficou mais saudável, melhorou bastante. Então nós optamos também por começar a utilizar a alimentação orgânica também para a gente, né? Então assim, entendemos que além do benefício para a nossa saúde, pessoalmente, também existe o benefício para a natureza, né? A alimentação orgânica não é só comprar produtos orgânicos, existe toda uma filosofia de vida por trás disso, né? Tanto ajuda na natureza como os produtores orgânicos. Então é uma alimentação que, apesar de ser um pouco mais cara, compensa, vale a pena investir. Obrigada, Roseli. Eu tô aqui com a Antonella, ela é vegana e frugívora. Antonella, fala pra gente o que é ser frugívora e vegana. Ser vegano significa não utilizar nenhum tipo de produto ou mercadoria que tenha origem animal. Isso inclui alimentos e vestuário e acessórios. Então, assim, a gente não usa bolsas de couro, botas de couro, relógios com couro, nada que venha de animal. A gente não come bolo, por exemplo, porque o bolo leva ovo e leite na receita. Então nós não usamos nenhum tipo de mercadoria que tenha proveniência do especicismo humano sobre os animais de outras espécies. Antonella, e o que é ser crudívoro? Ser crudívoro é não ingerir nenhum tipo de alimento que tenha passado por processo de cozimento. Nós ingerimos alimentos crus, frutas, verduras, algumas nozes e sementes, uma quantidade muito pequena de nozes e sementes, todos crus e nunca passam por um aquecimento acima de 40 graus. Esses alimentos, eles, se forem aquecidos acima dos 40 graus, eles perdem as enzimas. Os alimentos crus, eles possuem enzimas que facilitam a digestão desses alimentos. Então você acaba facilitando esses alimentos permanecerem no organismo por mais tempo do que eles deveriam permanecer, criando toxinas, envenenando o organismo e deixando o seu ambiente ácido e propício a vários tipos de doenças, como, enfim, diabetes, câncer e todas as doenças da contemporaneidade. Antonella, e o que é ser frugívoro? Ser frugívoro é ter uma dieta baseada em 80% de carboidratos provenientes de frutas e vegetais, 10% da sua dieta é baseada em proteínas e 10% da sua dieta é baseada em gorduras. Uma pequena quantidade de gorduras que pode ser às vezes satisfeita com um punhado de nozes ou uma pequena colher de algum óleo mais refinado. Essa é a necessidade diária de gordura na dieta humana. O frugivorismo, ele veio de uma pesquisa de mais de 32 anos e de experiência de um médico americano chamado Dr. Douglas Graham, e foi compilada num livro chamado 80-10-10, a dieta 80-10-10. É um livro que a gente recomenda para todo mundo que tem interesse em conhecer profundamente o que significa ser frugívoro. Antonella,
Por qual razão você adotou essa alimentação vegana e frugívora e como que você supre a sua deficiência em B12 e em proteína? Eu fui uma criança que não tive uma alimentação correta. A minha alimentação foi a alimentação padrão que a gente vê hoje, inclusive nas escolas desse país. Ela foi baseada principalmente em açúcar, carboidratos processados e refinados, química agrotóxica, química industrial e gordura, um tipo de gordura que não é adequada ao consumo humano. Isso me causou sérios problemas. Além de eu ter tido problemas com obesidade, eu tive algumas doenças crônicas como alergias, rinite, asma brônquica, que eu posso citar aqui agora, mas foram vários. Problemas de dermatite de contato, tive gastrites e tive um processo de perda e ganho de peso fora do normal. Então eu acabei me tornando uma pessoa muito curiosa com a nutrição humana, o que seria adequado para a nutrição, porque eu queria eliminar essa possibilidade das minhas doenças. Então eu acabei estudando isso e cheguei a... Eu tenho 39 anos, desde 25 anos cheguei à conclusão de que o melhor para mim seria realmente caminhar em direção ao natural, né? Assim, evitar todo tipo de química e todo tipo de processamento. Então foi assim que eu cheguei ao frugivorismo higienista. Existe um mito que é culturalmente muito aceito sobre a necessidade proteica do organismo humano. Nós não precisamos mais do que 10% do que a gente come de proteínas. Não existe um só caso em toda a humanidade de diagnóstico de falta de proteína. O excesso de proteína, ele facilita com que o seu organismo se torne um ambiente ácido, se tornando propício a várias das doenças com as quais a gente está familiarizado. Essa deficiência de B12 é outro mito. Existe uma certa crença de que é um problema exclusivo dos veganos ou dos vegetarianos. Isso é falso. Existem estudos que comprovam que talvez mais de 40% da população que come carne e produtos animais tenham deficiência de B12. Ela não é uma deficiência muito fácil de ser detectada, até porque existe uma ignorância muito grande em torno disso, mas ela tem consequências sérias. Eu como produtos orgânicos e crus. Eu faço testes de B12, a minha B12 está normal. Eu tenho uma horta em casa onde eu crio alguns vegetais, então eu apenas higienizo ligeiramente as minhas verduras. Eu não tenho aquela necessidade extrema de ficar higienizando exageradamente os meus produtos, porque eu sei quem cria, eu sei como é criada e eu conheço o percurso do meu alimento até o meu corpo. E nesse percurso o B12, a vitamina B12 é conservada. Então eu nunca tive nem deficiência de proteína, porque ninguém tem deficiência de proteína. É praticamente impossível alguém conseguir ter uma deficiência proteica e nem deficiência de B12. Nunca tive. Eu tive várias outras doenças e nenhuma delas veio do fato de eu ser vegana. Continuando as entrevistas, a gente está aqui com o Thierry. Ele é estudante de biologia, está no 4º ano. Ele foi uma grande surpresa pra gente. Ele é de São Paulo, está aqui em Brasília visitando e ele tem muitas informações valiosas para passar pra gente. Thierry, então conta pra gente como é que são os seus hábitos alimentares, como é que é o seu dia a dia? Bom, meus hábitos alimentares hoje são outros. Eu fui onívoro, se é que a gente pode chamar de onívoro, né? Eu fui onívoro durante a maior parte da minha vida e eu sempre fui o cara que restringi muito a minha alimentação. Eu nunca gostei de vegetais, nunca tive o hábito de comer. Minha família também, minha mãe era a única pessoa que comia nos padrões assim, aceitáveis e tal. Eu e meu pai, minha irmã também. Mas eu e meu pai era basicamente carne e leite, muito queijo e pouca fruta e verdura, nem pensar, né, e tal. Pô, no começo da minha faculdade eu tive contato assim com o vídeo
que expunha, que colocava lá a questão dos animais, como eles são tratados, ou um debate sobre o antropocentrismo e tal, que uma amiga minha que era vegetariana postou. E naquela época, vegetariano pra mim era tudo aqueles caras que eu... comedor de alface pra mim, né? Eu tinha esse preconceito, né? Eu gostava do pessoal. E aí eu me senti inclinado a tomar uma posição, porque aquilo que eu vi eu não gostei e eu não quis compactuar com aquilo. Hoje meus hábitos de vida passaram pelo ovo-lacto-vegetarianismo, eu passei depois pelo ovo-vegetarianismo, depois o vegetarianismo estrito, me tornei vegano, depois me tornei crudívoro por alguns meses, depois eu conheci a simplicidade da alimentação frugal, né? Pode ser chamado de frugívora, mas eu gosto mesmo do nome frugal, que remete à simplicidade e tal. Eu como no dia basicamente frutas para aporte calórico, um aporte energético, também de vitaminas, também de minerais, mas as calorias primárias vêm a partir das frutas, né? Visto que as folhas têm baixíssima quantidade calórica, a gente precisaria comer uma quantidade imensa e a gente não é herbívoro, né? E geralmente eu como no dia, eu gosto muito de iniciar o dia tomando um pouquinho de água com limão, assim, para dar uma alcalinizada matinal. Espremo os 3 limões assim numa jarra d'água, tomo, tranquilo. Depois abre aquela fome gostosa, eu gosto de comer umas frutas cítricas, geralmente alguns abacaxis, e eu faço umas monorrefeições, né? Como, sei lá, uns 3 abacaxis, umas 20 laranjas, alguma coisa, até eu me sentir saciado. E beleza, eu vou indo, e na hora do almoço geralmente eu faço uma salada grande, vai uns, sei lá, de alface, que eu não tenho muito costume de comer, não sou muito chegado. Às vezes vai uns 3 pés, com uns 10 tomates, alguns pêssegos, ou algumas mangas para acompanhar, um tempero básico, assim, uma cebolinha, alfavaca, orégano, manjerona, colhidos na horta fresca que eu tenho acesso. Aí à tarde eu como mais uma refeição grande de frutas. Enquanto isso, à tarde eu já deixo hidratando algumas nozes que eu como no final do dia, né? Um pouquinho antes das umas 8h30, lá umas 9 horas, que é o horário que eu tenho intervalo na faculdade. Eu estudo à noite, então por isso eu deixo a minha salada para de dia, porque eu ainda estou em atividade até o final do dia, então eu prefiro comer umas frutas antes. Eu gosto muito de comer banana antes de ir para a faculdade, para ficar livre, assim. Banana é rápido, geralmente está meio corrido. E é basicamente isso, assim. E aí a rotação com os alimentos vem com o ano, não vem na mesma refeição, vem de acordo com a estação. Colho muita fruta na cidade, como de graça em vários dias. É legal você chegar com 2 caixas assim, numas mangueiras, sair, depois você passa na farmácia, colocar na balancinha, dá 48 quilos, você fala, nossa, que coisa legal. Aí você faz as contas no supermercado, falando, 1,20, 48 quilos, ia dar tanto, economizei tanto, comendo, uma coisa que tá ali, que veio dali. É uma outra pegada, assim, é uma pegada simples, né? Mas a gente precisa estudar um pouquinho, assim, pra saber até onde a gente pode ir, por quê, como fazer. Thierry, então conta pra gente quais são os benefícios que você notou da alimentação frugívora. Os benefícios da alimentação frugívora transcendem a questão da alimentação propriamente dita, né? É uma abordagem, né? O frugivorismo, assim como o veganismo, o vegetarianismo, né? Essa expansão da consciência, tanto alimentar quanto de outras práticas, elas sempre englobam outras coisas. O maior benefício que eu tive, eu acho que foi espiritual, foi um benefício espiritual, não levando em conta questões religiosas e tal, de crença, mas um equilíbrio, uma maior introspecção, assim, uma consciência mais elevada sobre mim e uma capacidade de lidar melhor com as pessoas. Eu tinha alguns problemas com isso. Mas isso também veio por conta de uma melhora orgânica, né? Uma melhor resposta fisiológica, um organismo mais equilibrado. O meu maior benefício foi justamente entender a complexidade e entender que, na verdade, a gente precisa de coisas muito simples, né? Hoje eu tenho uma visão de que a gente deve comer para viver, para estar vivo. A alimentação para mim hoje, eu tenho prazer, eu adoro comer, eu amo o meu contato com as minhas frutas e com a minha alimentação. E hoje eu tenho um prazer
muito grande em poder estar livre das questões das convenções sociais, de precisar estar sempre reunido em torno de comida ou de... Não que isso não aconteça comigo. De estar reunido em torno de comida, de estar sempre precisando beliscar alguma coisa, sabe? Eu estou muito bem alimentado sempre, se precisar passar algum tempo sem comer, como foi a minha viagem de ônibus de 14 horas. Pra mim tá numa boa, a hora que eu chegar eu como com calma, tô bem, tô recuperando meu peso, tô ficando mais forte. Assim, acho que o maior benefício, tirando a questão intestinal, que é uma coisa que graças a essa alimentação eu consegui equilibrar, a minha perda de B12, eu tinha muitos problemas sérios com B12 também, que eu consegui controlar, me satisfazem assim, plenamente, mas a cada dia você parece que você abre uma janela nova, você encontra alguma coisa assim que você achava nem sabia que podia existir. Thierry, você me contou que você fez uma carta de objeção no seu curso de biologia. Me conta o que é isso e por que você fez. Eu fiz minha carta de objeção de consciência porque isso é um direito como cidadão, isso está previsto na Constituição, embora as pessoas não conheçam muito bem esses direitos, o que é uma pena, né? É uma pena, inclusive, porque muitos amigos e pessoas que eu conheci desistiram de cursos, desistiram da graduação, por essa questão da experimentação animal. Eu me oponho à experimentação animal por motivos ideológicos, por motivos filosóficos e éticos, e isso é o que eu tenho respaldo na Constituição. Você não é obrigado a fazer nada que fira qualquer convicção filosófica, ética. As pessoas não podem ser obrigadas a fazer aquilo que elas não concordam. E essa objeção de consciência, ela entra como uma medida de você esclarecer os seus pontos, a sua visão e pedir atividades complementares se for o caso. Que foi exatamente o que eu fiz. Na minha faculdade a experimentação animal é feita coleta, é feita vivissecção, animais são abertos vivos nas aulas e eu me oponho a esse tipo de prática. O que aconteceu é que eu mandei a minha carta, fiz a carta com a minha advogada, esclarecemos, dissemos que eu gostaria de receber atividades complementares para compensar aquelas atividades que eu perderia, para minha média a média nas minhas disciplinas e as notas não serem alteradas e não ser prejudicado de alguma forma por isso, porque isso sim não é compatível com a Constituição, e isso me foi negado. O problema é que eu dei a entrada na carta no dia 24 de agosto e eu recebi a carta-resposta 4 meses depois, dizendo que não há amparo legal para eu receber o tratamento diferenciado. E eu não sei onde foi tirado que eu não tenho amparo legal, sendo que isso está previsto na Constituição. Então essa luta, embora isso seja bem triste de ter que admitir, é um direito, é uma ferramenta que você tem para usar, isso te é negado simplesmente por desconhecimento da lei. Para quem quiser lutar por esse ideal, por enquanto vai precisar passar por algumas frustrações ou por um pouco de burocracia. Mas a gente chega lá. Continuando nosso Activista VEG de hoje, eu estou aqui com o Joey Vale. Ele é um dos grandes produtores de alimentos orgânicos aqui de Brasília. Joey, você já está aqui há 27 anos. Mostra pra gente quais são as diferenças entre a alimentação convencional e a alimentação orgânica. Basicamente, inicialmente, nós temos uma forma de produzir completamente diferente, né? Você tem o alimento orgânico e o alimento convencional. No meu entendimento e conceitualmente, são dois produtos completamente diferentes. A produção orgânica ela leva em consideração um tripé fundamental, que é a questão ambiental. Então a gente trabalha de acordo com as leis da natureza e prestando atenção a essas leis. A questão social, o respeito às pessoas que lá trabalham, e a questão econômica, para que a gente consiga, no nosso sistema de produção, no sistema em que vivemos no nosso país, dar condições de qualidade de vida para que as pessoas continuem morando, sobrevivendo com qualidade de vida no espaço rural. Além disso, e hoje, infelizmente, o nosso país é o campeão de uso de agrotóxicos no mundo, né? Se nós fôssemos dividir aí de forma igual o tanto de agrotóxicos que se usa no país pelo número de cidadãos,
nós teríamos que cada cidadão tinha que dar conta de 5 litros de veneno por ano, o que é um absurdo. Esse veneno, que são substâncias complexas, extremamente complicadas para a nossa saúde, né? A forma de assimilar, e normalmente essas substâncias são lipossolúveis e não hidrossolúveis, portanto elas não saem, não são eliminadas no xixi, né? Elas vão ficando no nosso tecido adiposo e causando muitos problemas. Eles ficam de forma residual nos alimentos que nós consumimos. Então, nós temos feito algumas análises, por exemplo, em farelos, farelo de trigo, farelo de soja, algumas farinhas, e é realmente extremamente preocupante. Nós temos feito essas análises fora, no Rio Grande do Sul, em laboratórios, que mostram que mesmo esses produtos já processados, as farinhas prontas, contêm grandes quantidades desses tipos de agrotóxicos, né? Muitas delas, muitas vezes, dentro de condições que o pessoal fala que pode ter até determinados limites, mas eu, sinceramente, não faço isso, não gosto, não gostaria de dar, por exemplo, um alimento desse, mesmo com veneno dentro do limite, né, que é uma coisa complicada de ter, para o meu filho, né? Então, o alimento orgânico já parte de uma premissa de saída de não ter esses resíduos, né, porque não são utilizados os pesticidas, os agrotóxicos sintéticos na produção. A outra coisa é a questão dos adubos químicos solúveis. O adubo químico solúvel, apesar de não ser um veneno, ele desequilibra a planta, né? Então, os alimentos convencionais, em função desses adubos químicos, que são sais extremamente concentrados, normalmente eles têm mais água. São alimentos que são mais túrgidos, até por uma questão da física, diferença de potencial. Se tem mais sal e a planta está mais carregada em nitrogênio, por exemplo, você tem que, a planta, para se equilibrar, tem que puxar mais água. Por isso tem até aquele processo de que o alimento convencional dura menos do que o alimento orgânico. Porque se tem mais água, logicamente a deterioração é maior. Então, esse é um processo que também, se os alimentos convencionais estarem mais túrgidos, tem menos matéria seca. Onde é que está a vitamina, onde é que está os minerais do alimento? Na matéria seca. Então, normalmente, os alimentos orgânicos, por conterem menos água, serem menos túrgidos, têm mais matéria seca. Então, a mesma porção de um alimento convencional que de um alimento orgânico, em relação à quantidade de nutrientes, o alimento orgânico tem mais, simplesmente por essa característica, por ele ter menos água. Essa é uma lógica extremamente importante. As pessoas costumam comprar alimentos orgânicos pensando na saúde individual, né? Mas além da saúde individual, por ter um alimento que na mesma quantidade tem mais nutriente, tem um alimento que não tem resíduos de agrotóxicos, nós temos uma saúde que é a saúde do planeta, a saúde planetária, que causa um impacto extremamente grande nas pessoas que, por uma consciência e por uma vontade, passam a consumir orgânicos, pagando esse prêmio ao produtor que tem esse cuidado que é totalmente diferente de um produtor convencional. Joey, como é que a gente tem acesso a esses alimentos? A gente encontra eles fácil? Tem mais produção hoje acontecendo, seja porque se tem uma facilidade maior de você encontrar alimentos orgânicos nas feiras orgânicas e já nos supermercados. Então hoje você tem, além das feiras, e aí aqui onde nós estamos é o Mercado Orgânico, que é uma cooperativa de produtores orgânicos familiares, que tem esse trabalho de bastante tempo, desde 2000 que está aqui. Nós temos mais de 10 feiras agroecológicas acontecendo aqui a partir da Associação de Agricultura Ecológica e praticamente 100% dos supermercados das grandes redes hoje tem uma gôndola de orgânicos, porque realmente o apelo das pessoas a esse produto saudável, que tem a segurança alimentar e rastreabilidade, tem sido cada vez maior. Uma das coisas importantes quando a gente fala de ser ambientalmente correto tem a ver também com a forma de produção e o deslocamento desse produto. Então, é extremamente importante e interessante, é uma filosofia nossa de trabalhar sempre produção local, a produção sendo produzida o mais próximo possível do local onde ela é consumida, por uma questão de frescor. Então, aqui em Brasília, basicamente, no máximo 24 horas depois de colhido, esse produto está na mesa do consumidor, então esse frescor, a manutenção dessas características de crocância e todo o aspecto visual é uma coisa muito legal. Desde 1986 você observou um crescimento enorme da demanda pela alimentação orgânica aqui em Brasília. Quais que são os projetos para o futuro?
Bom, eu acredito que seja cada vez mais a questão associativa, esse mercado aqui se transformar num mercado que venda todos os dias da semana, pelo menos de segunda a domingo, num processo cooperativo de um supermercado cooperativo. A questão das compras governamentais, onde o agricultor familiar tem acesso a vender para hospitais, todas as escolas, principalmente a questão da alimentação escolar, né, de forma orgânica, a partir da agricultura familiar, e que a gente consiga fazer com que a produção seja realmente feita com bastante seriedade para o consumo local. Uma outra coisa que a gente tem tentado e trabalhado muito é a questão dos transgênicos, né? A gente realmente não pode abrir mão de ter uma segurança alimentar preservando a saúde das pessoas de uma forma completa, sem nenhuma dúvida. E aí eu acho que a questão dos transgênicos é uma ameaça a tudo isso. Eu sonho que Brasília possa dar exemplo para o país, sendo o primeiro território livre de transgênicos do país, né? Então eu acho que para o futuro o movimento orgânico, que se confunde com o movimento de uma Brasília sustentável, é buscar criar o território livre de transgênicos, trabalhar legislação que permita melhorar a vida ou incentivar esses produtores agroecológicos no intuito de que eles permaneçam na terra, vivendo com qualidade, para que seus filhos consigam manter a tradição da produção de alimento. Esse foi mais um Activista VEG aqui no Mercado Orgânico do Ceasa de Brasília.